Grande Odinei, grande abraço para você, um abraço a todos que acompanharam essa partida entre São Paulo e Vasco no Morumbi. São Paulo larga na frente na Copa do Brasil, jogo de ida faz 2-0 e vai obrigar o Vasco a vencer por 3 gols de diferença no jogo da volta para se classificar diretamente. Ou vencer por 2 de diferença e levar a decisão para os pênaltis. Vamos falar muito sobre esse jogo, lembrando que você que está aí em casa pode participar do Troca de Passes com a gente por meio da hashtag, você já sabe, hashtag Troca de Passes. Mande sua mensagem, sua opinião, o que você achou do jogo, do seu time, que daqui a pouquinho, ao longo do programa, a gente vai trazer os outros jogos que aconteceram nesta quarta-feira. Como sempre, estou aqui ao lado de Rafael Rezende. Rafa, boa noite para você, qual o seu destaque? Já já eu dou boa noite também para o PVC. Eu vou me adiantar, tá? Boa noite para você, Felipe. O PVC já está aqui, então vou dar o boa noite só para seguir o comentário. Boa noite a todos. Sobre o jogo que a gente estava acompanhando, o Lisca viveu uma realidade com o América, com um trabalho muito consolidado, de confrontar equipes que viviam momentos irregulares na primeira divisão. A gente teve o Corinthians, a gente teve o Internacional e, bem ou mal, né, não tão irregular assim, o próprio Palmeiras, confrontos de Copa do Brasil. Essa não é a realidade dele nessa chegada ao Vasco, né? Eu acho que a distância ficou um pouco mais clara, mesmo a gente considerando o São Paulo num momento irregular, tentando se reencontrar, né? Por mais que tenha feito um ótimo jogo na classificação na Libertadores, na partida de volta. Mas essa não tem sido a toada, né? A batida do São Paulo nos últimos tempos. Então, a gente tinha a impressão de que o confronto poderia ser acessível. Não é que esteja definido, mas o São Paulo foi superior para construir a vantagem na partida de hoje. PVC, prazer tê-lo conosco aqui no Troca de Passes. Primeira vez minha aqui, né? Enquanto eu estou apresentando. Tem tempo que eu não vejo o PVC passar por aqui. Pois é, muito requisitado, ele está escolhendo outros programas, não aqui o Troca de Passes. Boa noite, PVC. Ficou muito difícil para o Vasco. Acha que é um placar reversível ou, tendo em conta o que foi esse primeiro jogo, a situação ficou muito complicada para o time reverter lá em São Januário? Boa noite, PVC. Boa noite, Felipe. Rafa, eu acho que ficou difícil. Acho que o São Paulo tem tudo para se classificar. O Vasco não vence no Morumbi, o São Paulo desde 2012. Agora, o abraço do Crespo no Pablo é um pouco simbólico. O Marquinhos hoje é titular do São Paulo, mas o Pablo tem 10 gols na temporada. E o abraço mais ou menos indica, eu não vou desistir de você. Sim. É o que parece, exatamente. O Pablo... chegou um momento em que todos os atacantes pareciam estar na frente do Pablo na relação do Crespo, né? E hoje o Crespo optou por ele para jogar ao lado do Rigoni e ele marcou um gol importantíssimo. Até estava lendo aqui algumas mensagens dos torcedores e eles, para variar, estavam reclamando do Pablo, né? O Pablo perdeu muitos gols, não sei o quê, mas no final fez. PVC, na tua análise... só analisando o que foi o jogo de hoje, o Pablo foi o Pablo de sempre ou dá mostras de que pode voltar a render e melhorar a sua performance dentro do São Paulo? Eu acho que ele foi o Pablo de sempre e isso não é bom. Isso não é muito bom. Mas eu acho que a questão é o que eu digo agora. O Crespo não vai desistir dele. Eu fui fazer a conta são 26 jogos dele na temporada com 17 como titular. 17 como titular, tem 10 gols, não é um absurdo. Tem pouco, ele não é o Gabigol, né? Ele não é o Bruno Henrique, ele não é o Hulk, que nos livrou de ter a Copa da Argentina nessa noite de quarta-feira. O Lédio falou durante a transmissão, chamou atenção para o fato de que era gol do Rigoni e era gol do Zaratio no Mineirão. De repente o Hulk nos livrou de ter a Copa da Argentina. O Pablo também. Acho que o Pablo é um jogador que perdeu espaço, vai ter que trabalhar para recuperar espaço, até porque o Marquinhos está bem. Acho que o Marquinhos joga contra o Palmeiras no sábado. Mas ele é parte do elenco do São Paulo. Foi o Pablo de sempre. O problema é que ele precisa não ser o Pablo de sempre. Esse é o detalhe, né? O que o torcedor espera, que o Pablo seja o jogador mais próximo daquele que foi no Atlético Paranaense. O problema é que já está na terceira temporada do Pablo no São Paulo e ele não conseguiu engatar. Só um detalhe, Rafa, muita gente pode não saber, mas neste momento o Pablo é artilheiro da Copa do Brasil. Está dividindo ali a posição com o Rossi do Bahia e o Vanilson do Manaus. Todos eles têm 4 gols na competição. Antes do Rafa falar um pouco mais com a gente sobre esse jogo, deixa eu trazer aqui para a conversa também
Pessoal que participou da transmissão desse jogo do São Paulo contra o Vasco no Morumbi, Odinei Ribeiro, Lédio Carmona, o intrépido. Boa noite para vocês. Tá rindo, né? Pessoal 1, pessoal 2. Boa noite, Odinei, Lédio. Quais as impressões desse São Paulo e Vasco? Boa noite mais uma vez, Diniz, Rafa, PVC, tô aqui com Lédio Carmona. E aí, Lédio, São Paulo e Vasco, muita gente falando aqui do Pablo, não pelos gols ou não gols, pelo fato de desempenho do Pablo, escorrega muito, perde oportunidade, o Rigoni deixou ele na cara do gol. E do lado do Vasco, muita gente comentando sobre a defesa do Vasco, que mais uma vez tomou o gol de bola aérea ali na cobrança do Reinaldo, o gol do Pablo. Olá, amigos. Boa noite. Abraço a todos. PVC. Enfim, foram 33 finalizações no jogo. Foi um bom jogo. Foi um bom clássico no Morumbi gelado. Agora, tem uma diferença técnica do São Paulo, por mais que o São Paulo oscile muito para o Vasco. Quando o Vasco conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo, errou muito na parte técnica, no último passe, na finalização. O Vasco não tem um atacante, por melhor finalizador que seja o Cano, como o Rigoni, com tanto recurso como o Rigoni, que perdeu um gol com 1 minuto e logo depois fez 1-0. A defesa do Vasco falhou muito no início do jogo, tinha um buraco entre o Castanho e o Zeca, e o São Paulo se fez ali com o Rigoni, até com o Pablo caindo por aquele lado. São Paulo muito forte. No segundo tempo, o Vasco conseguiu se organizar com a entrada do André ao lado do Bruno Gomes. O Bruno Gomes está jogando bem, finalmente, pelo Vasco, está mais tranquilo, jogador que já foi expulso algumas vezes, 2 vezes já na Série B. 2 consecutivas. Exatamente. Com a entrada do André ao lado dele no segundo tempo, o Vasco conseguiu sustentação defensiva e conseguiu contra-atacar o São Paulo em alguns momentos, mas aí esbarra na limitação técnica e a bola não chegou tão bem hoje para a finalização do Cano. Eu acho que o resultado foi injusto pelo placar de 2-0. Eu acho que pela oscilação que o São Paulo teve no segundo tempo, o São Paulo mais uma vez caiu de produção no segundo tempo, não como aconteceu no Maracanã, mas fez um primeiro tempo hoje muito melhor do que o segundo. Eu acho que o 2-0 foi muito pelo que o São Paulo oscilou no jogo. Eu acho que o 1-0 refletiria muito o que o São Paulo fez no primeiro tempo e que o Vasco conseguiu equilibrar no segundo, mas não teve competência técnica para empatar o jogo. Eu acho que o resultado, para mim, só muda um pouco isso. Eu acho que foi um pouco além do que o São Paulo jogou. E o Vasco com muitas limitações. O São Paulo tem aí clássico contra o Palmeiras, tem clássico contra o Palmeiras também na Libertadores. O São Paulo está na zona do rebaixamento e mais um jogador machucado. Agora a Arboleda. Exatamente. A questão muscular, certamente ele vai perder pelo menos um jogo contra o Palmeiras na Libertadores. Eu acho que do jeito que ele saiu, segurando a coxa, não acho que ele vai ter tempo para, em 20 dias, para estar recuperado. 15 dias para enfrentar o Palmeiras no primeiro jogo da Libertadores. O São Paulo perde mais um jogador importante. Já ficou um tempo fora por causa da Copa América e agora deve perder o Arboleda por um bom tempo, mais uma vez. Mais um problema para o Crespo, né? Mais um problema para o Crespo. Tem que pensar já no jogo do Palmeiras sábado. Depois o jogo da volta em São Januário. Sorte do São Paulo, que São Januário vai estar vazio. O confronto fica mais equilibrado, que normalmente São Paulo tem muitos problemas para se impor dentro de São Januário, com a casa cheia. Como não vai ter ninguém, o jogo fica mais ajustado para quem fez 2-0 no jogo